Olá, meu nome é Marcela, você está no canal, nem sei mais o nome do meu canal, mas ainda estou nessa decisão sobre qual será o nome do canal, porque eu já mudei o nome 2 vezes, mas estou num contexto diferente. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Hoje eu vim falar para vocês sobre os meus adquiridos do mês, né? Esse mês de março é o meu aniversário, e aí quem é leitor sempre pede livros de presente, então foi isso que eu pedi de aniversário e começaram a chegar. Eu não queria guardar para poder tá abrindo, então eu vou começar o vídeo fazendo um unboxing da Amazon, né? Acho que todos os livros que eu comprei até agora foram da Amazon, mas tem alguns presentinhos ainda que estão por vir de outras empresas também de livro. E eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas escolhas de presente de aniversário. Eu vou abrir e conversando um pouquinho com vocês. Então, como eu já falei, meu nome é Marcela. Desde que eu iniciei esse canal tem 6 anos, entre idas e vindas. Eu decidi diminuir a quantidade de vídeos que eu já tinha e começar por uma nova etapa, porque eu tô numa nova pegada da minha vida. Então, eu sou leitora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou psicóloga, então eu quero algo que englobe um pouquinho mais de todas essas funcionalidades que eu tenho na vida, né? De todos esses papéis que eu desempenho, que é sobre isso. Eu acho que fica interessante quando a gente fala também um pouquinho da gente. Eu sigo muitas pessoas que eu fico super curiosa para poder saber como é que é a vida pessoal, por exemplo, Estante Alada. Eu sou apaixonada nos vídeos dela e eu não conheço muito da história dela, nem do que ela faz especificamente, mas eu acompanho sempre todos os vídeos, outros também, que tem muito booktuber aí, bem renomados aí, booktubers que indicam muitas coisas legais pra gente. Então, vamos lá para saber quais foram as nossas escolhas. Já vi aqui qual é o primeiro, que foi inclusive uma indicação de um canal que eu tô apaixonada, sabe? Eu vou tirar o plástico para que vocês consigam ver melhor as cores do livro, e eu vou folhear aqui para vocês, que é O Caminho do Artista. Desperte seu potencial criativo e rompa seus bloqueios. A Bíblia da Criatividade, 5 milhões de livros vendidos. Então eu achei super interessante a pegada desse livro. Eu vi inclusive outros booktubers indicando esse livro, só que eu nunca falei, caraca, o livro tá sempre tão caro. E aí dessa vez ele tinha saído numa promoção e eu coloquei no meu carrinho, já que era aniversário. Gente, eu nem sei quanto tempo que eu não compro livro. Eu tô com muita literatura para ler aqui em casa, mas eu vou abrir esse daqui, que eu quero muito ler esse livro. Vai me ajudar bastante, porque eu trabalho com escrita terapêutica, né? E aí, escrita terapêutica de uma maneira pessoal, e indico para os meus pacientes também. Então, assim, a escrita criativa eu acho que é algo importante para mim. Ó, eu vi que tem até citação do Jung aqui. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é o livrinho por dentro. Ó, tem um questionário também, ó. Bem interessante o livro e eu tô louca pra ler. Ele tem algumas tarefas também para poder desenvolver a criatividade. Traz pra gente um pouquinho assim de como fazer isso, né? Esse desenvolvimento da... Gente, vocês sabem que eu não lembro o que tem nessa caixa? Porque foram 2 pedidos. Então, esse aqui tá... tá de cabeça pra baixo, eu não consegui ver. Olha isso daqui. Esse daqui vai ser uma leitura para quando eu estiver, né? Deu uma ressaca literária e eu passei por uma ressaca literária bem grande. Eu fiquei bastante tempo sem fazer leitura, agora que eu tô voltando. E aí eu vi esse livrinho aqui e achei a proposta bem interessante. Na realidade são tirinhas, sabe? De humor. Muito fofo. Olha isso. Nossa, lindo. Já vou ler. E ele veio com um marcadorzinho. Olha que coisa mais linda. Uma beleza desse livro. Muito legal. Vou deixar aqui dentro para não perder. E aí veio com um negocinho
Poxa, eu tô sedenta por cupons de desconto. Antigamente a gente abria as caixinhas da Amazon, tinha uns cupõezinhos de desconto e agora nada. Esse daqui é um livro muito importante mesmo para a minha profissão, porque eu tenho pegado alguns casos, né, relacionado a essa temática, então eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais e poder ler. É uma temática que me chama muita atenção. E o livrinho é Armadilhas da Química Amorosa, aprendendo com a terapia do esquema a identificá-las, encontre relacionamentos saudáveis. Esse aqui é um livrinho que já estava na minha wishlist há algum tempo, sabe? E eu gosto da terapia de esquemas. Então, olha que legal, ele tem bastante exercício, bastante coisa para fazer, né? Cada capítulo, deixa eu mostrar, não tem muita coisa, ó. Vem aqui as referências na parte de trás. Nossa, as referências é basicamente metade do livro. Tem alguns testes na parte de trás, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Armadilha 8, aí ele vem explicando como é que é e depois ele faz um exercício, ele trabalha com uma escrita terapêutica também. E a escrita terapêutica, eu já falei, é algo que eu gosto muito de usar. Eu escrevo desde os meus 12 anos de idade. Então eu tenho meus diáriozinhos desde os meus 12 anos de idade. Eu amo fazer leitura e fazer escrita, sabe? Gosto bastante. Esse daqui também foi uma indicação, gente. Esse aqui eu não vou abrir porque eu não sei quando eu vou ler, mas eu já quero ler todos, mas né, de abrir aqueles ali. É o Esboço em Pedra e Sonho, da Marília Arnaud, deve ser assim que se fala. Achei muito interessante a premissa. Eu não li a sinopse, mas eu vi uma resenha, né, de uma pessoa que eu tô gostando muito de acompanhar. Eu vou tentar colocar aqui o nome dela, porque eu acho que todos deveriam acompanhar, né? Ela é pós-graduada também e ela fez psicologia, uma das pós dela, se não me engano, é de psicologia, né? A base dela não foi psicologia, mas ela fez uma pós em psicologia, ela trabalha com isso. E ao contrário de mim, eu fiz a faculdade de psicologia e a minha pós é baseada na TCC, que é a abordagem que eu sigo. Então, hoje, nesse exato momento, é o que eu tô seguindo. Mas a história, pelo que eu entendi, ele vai passando num passado, a protagonista volta a um passado, ou o protagonista, porque eu não lembro, ele volta a um passado e ele vai revivendo ali os traumas dele, revivendo coisas, e aí ele tem uma nova percepção, vamos dizer assim, uma nova percepção daquilo que ele já viveu. Seria tão bom se a gente pudesse voltar atrás, não é mesmo? Mas a gente não pode, mas o que a gente vai fazer com isso? É o que importa. Não importa o que você viveu, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que você passou, o que você vai fazer a partir dali. Porque a vida não é uma linha reta, ela tem curvas, né? Ela tem subidas e ela tem descidas. Então, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com aquilo que já está feito, que não dá para voltar atrás. E aí, a gente segue uma linha e um pensamento, um raciocínio, pensando não em remediar, mas trazer novas expectativas, porque errar é humano. Então, às vezes, a gente faz escolhas erradas na nossa vida. Meu Deus, tem muita coisa boa aqui. Gente, será que foram todos os livros que vieram aqui? Não foi a primeira? 1, 2, 3, 4. Vieram todos. Por isso que a caixa veio grande. Olha o livrinho que eu comprei. Vou abrir, porque com certeza eu vou ler também. Não muito distante. Estou querendo fazer coleção dessas, dos clássicos, né? Da companhia. Acho que é Penguin, né? Você fala? E aí, eu comprei esse livrinho aqui. Gente, esse livrinho aqui, todo mundo fala muito bem. Eu comecei pela obra dele, tipo, a obra mais popular dele, e eu já tô finalizando. Tá ali em cima da minha cama, porque inclusive eu tava lendo agorinha mesmo. Já tô nas últimas páginas, e depois eu vou conversar com você sobre esse livrinho e esse escritor que é... Gente, sem comentários, né? Maravilhoso. Né? Então, é de Fyodor Dostoiévski. Esse daqui são Os Noites Brancas. Deixa eu ver, mostrar pra vocês como é essa edição da Penguin, porque eu nunca vi. A edição é boa, tá vendo? Tem alguns livros que estão vindo com a escrita muito lá no canto, então você tem que esgaçar muito o livro para poder abrir. É maleável, é gostoso. A folha dele é uma folha amarelada e eu acho que eu vou gostar muito da leitura. Pode ser até o próximo do que eu tô lendo, né? Porque eu tô lendo Os Irmãos Karamazov.
quase finalizando. O próximo livro, ai meu Deus, é um livro que foi citando esse livro na pós-graduação que eu tô fazendo. E aí é um livro mais assim pra quem estuda mesmo, faculdade, né? E quem gosta muito de filosofia, essas coisas, eu acho que é bem interessante. Então é esse daqui que é o Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Então basicamente o que é esse livro? É o que eu exatamente acabei de falar pra vocês, né? Aconteceu uma coisa muito ruim com você. O que você vai fazer com isso que aconteceu de ruim na sua vida? É o que vai dizer o resto do seu futuro. Uma coisa ruim às vezes não é o fim, né? E a maioria das vezes não é o fim, mas pode ser a oportunidade de um novo começo. Eu não sei se vocês leram o livro da bailarina de Auschwitz, e eu li um dos últimos livrinhos do ano passado, foi um outro livrinho dela, eu vou tentar colocar o nome aqui pra vocês, que fala justamente disso, né? Ela passou por tantas coisas lá naquele campo nazista, muito triste a história, só que assim, eu não li a bailarina de Auschwitz, eu li o segundo livro dela, que conta como ela fez esse processo de acolhimento do passado que ela havia, né, que havia passado pela vida dela, né, que foi o nazismo, né? Então ela conta nesse segundo livro, que eu vou pôr o nome aqui para vocês, essa trajetória em que ela se tornou psicóloga também, né? Então ela ajuda outras pessoas que às vezes passaram pelo mesmo trauma que ela, ou outros, né? Cada um vai sentir, por mais que seja o mesmo evento, cada um sente de uma forma diferente, porque nós somos seres subjetivos. Então cada um vê e tem uma percepção diferente de um mesmo acontecimento. A gente olha um acontecimento sobre vários ângulos. Se você for ler biografias do nazismo, você vai ver que tem muitos ângulos, né, para poder se olhar toda essa tragédia que foi, né, o nazismo. Mas o livro é o Antifrágil e, gente, ele é um calhamaço, tá? O livro não é pequeno, não. O livro é bem grande. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem esse livro, meu Deus do céu. A folha é bem amarelada. É um livro de 612 páginas. Então esse livro é o que a gente vai trabalhar em uma matéria da minha pós-graduação. Então já abri, porque eu realmente vou precisar ler. Vou mostrar aqui pra vocês. Não é um livro muito barato, tá? Eu acho que R$70 para um livro é muito caro, mas esses livros mais acadêmicos realmente são bastante caros. Eu não falei o preço para vocês, mas eu vou colocar aqui. E também esse daqui não foi um livro muito barato também não, mas eu acredito que porque ele não é tão, não tá falando aqui a data de publicação, mas ele não é tão distante assim a data da publicação dele. O próximo livro, ai gente, é o último, e ele fala da minha infância. Ele fala sobre um desenho que simplesmente eu sou apaixonada. E eu sempre fui apaixonada por esse desenho. Esse desenho me motivou a querer saber um pouquinho mais da história. Eu fiz uma pesquisa na época e é um desenho agora que a minha filha também está gostando de ver. Então eu tava na minha wishlist esse livro há 300 milhões de anos, que é Os Romanov, né? Então aqui ele vai falar sobre toda a dinastia dos Romanov e como Czar, né? Como morreram os Czar, como que aconteceu o fim dessa dinastia que era tão poderosa lá na época, né? E aí aqui esse é um livrinho da Companhia das Letras, é um calhamaço também, mas eu vou abrir aqui pra vocês como eu queria esse livro. Eu li uma história e fiquei muito frustrada, porque eu peguei uma história, eu acho que eu tinha colocado aqui em algum lugar, sobre a Anastácia, né? Eu amo a Anastácia. E daí, não sabia que era uma história fictícia. Pra mim era quase uma biografia, né? Porque vinha a Anastácia e tal. Mas não era, né? Foi uma história fictícia e eu não gostei tanto assim. Não gostei, eu gostaria da história verdadeira. Então, comprei esse livro, tem outros também na minha wishlist para poder tentar entender como é que foi, né, o fim dessa dinastia, desse Czar,
né, tudo que aconteceu com eles. Tinha muita gente boa, tinha muita gente ruim também, mas olha aqui, ó, nós temos um livro, tem umas partes aqui com algumas fotos, né, mostrando os descendentes e tal. Olha aqui. E ele vem contando tudo. Olha os castelos, que coisa linda os castelos, né? Como é que eram lindos. E aí, gente muito trágica, né? Quem conhece a história da Anastácia Romanoff, né? E toda essa busca que foi feita atrás da Anastácia, no final das contas, né? A gente já sabe o final dessa história, ou não sabem, vocês não sabiam? Tem muita gente que não sabe que é uma história baseada em fatos reais, aquele desenho da Disney. Mas é um desenho que eu simplesmente amo, eu assisto bastante. Então, esses aqui foram as minhas escolhas, né? Assim, tem sim mais uns livrinhos para chegar. Eu ganhei de presente. Então, essa daqui foram as minhas escolhas que eu fiz. E eu fiquei, assim, muito feliz com essa escolha que eu fiz, né? Desses livrinhos aqui. E logo, logo vocês vão ter resenha. Se vocês já leram algum desses livros, compartilhe para mim qual a leitura que vocês estão em andamento. Eu comecei a folhear algumas coisas, mas eu não terminei. Mas eu tô presa um pouquinho nos Irmãos Karamazov, porque eu já estou finalizando essa leitura e eu tô com grandes expectativas, porque o Dostoiévski, ele tem uma leitura muito fácil, mas assim, ele traz personagens com algumas incógnitas, e então eu estou na finalização do livro, já se passaram mais de 500 páginas do livro, e eu ainda tô me organizando mentalmente para poder organizar os fatos que aconteceram e fazer a ligação dessas histórias que ele coloca ali dentro da literatura. Um escritor magnífico, sem palavras para ele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E o vídeo continua porque tem mais livrinhos para chegar.